Bruna, você. Olha, na verdade, o que é mais interessante nessa história é a comoção pública que a captura do Lázaro provocou. Como a gente pode interpretar essa comoção? Existe consenso moral entre as pessoas, né? Muito se fala sobre os problemas de segurança pública, muito se fala sobre as dificuldades em diferenciar medidas adequadas a esse tipo de criminoso, aquele tipo de criminoso, mas a gente fica falando desses assuntos e fugindo da essência do problema. Qual é a essência do problema? A gente tem um tipo de constituição, um tipo de prática do direito que esquece que o fundamento do direito é a prática da justiça. Quem são os homens justos? São aqueles que nos ensinam quais serão as leis mais adequadas a manter uma sociedade pacificada. Como todos os homens, por serem seres racionais, são capazes de entender o que é o justo e o que é o injusto, o que é o certo e o que é o errado, todo mundo tem plena capacidade de saber que esse cara é um criminoso, aquele é um desgraçado. Contudo, no Brasil, é preciso uma grande comoção popular para a gente lembrar que existe consenso moral, que o certo é diferente do errado. Porque, na maior parte das vezes, a gente está discutindo se o cara deve sair da saidinha, se é justo um presidente deixar o cara ir no Natal ver a família. Quer dizer, a gente perde o horizonte próprio do direito, que é quais são os nossos valores. A sociedade brasileira considera aceitável ou não um criminoso, um cara que matou alguém, pouco importa se ele era jagunço ou psicopata. Por que eu falo pouco importa? Porque se ele fosse jagunço de alguém, a responsabilidade pelos crimes ainda assim é dele. Não é só dele, evidentemente também é dos mandantes, mas é dele, não deixa de ser dele. Tá? Então, a partir do momento que você tem uma sociedade em que as pessoas têm uma consciência total, que elas não vão aceitar ter essa profissão, os caras que são os mandantes perdem, né, essa capacidade aí de contratar os outros como assassino de aluguel. Então você não pode se responsabilizar e falar que, não, o problema é o Estado que não descobre os jagunços. Não, o problema não é esse. O problema é o Estado que deixou de discutir e de levar muito a sério qual é o consenso moral, quais são os valores da sociedade brasileira e por que essa comoção toca todo mundo.